Você tem a falta de chuva. Meses atrás era o excesso de chuva, né, em algumas partes do Brasil. Agora, a falta de chuva, somado às queimadas, tem a preocupação com a alta do preço dos alimentos. Vamos para as ruas, então. A Laís Peçanha está no CEAGESP, que é a maior central de distribuição de abastecimento de frutas, verduras, pescados do país. Tem alguma coisa que já está mais cara por aí, Laís? Oi, Elisa. Infelizmente tem sim, viu? As frutas cítricas, elas foram as mais afetadas. Então, a laranja e o limão estão mais caros. E eles estão mais caros por conta exatamente da estiagem. O que aconteceu? Essas frutas, elas estão ali na pré-colheita. Então, elas precisam de bastante água para os frutos ali se desenvolverem melhor. Com a falta da chuva, os produtores precisam contratar mais mão de obra para irrigar então os pomares. Então, além da mão de obra, ainda tem o custo de energia elétrica, né? Porque não chove e aí eles precisam então dos irrigadores. Além disso, o que aconteceu? Já tinha uma praga circulando nos pomares do Brasil todo, que era o greening, então a produção ficou aí 2 vezes mais afetadas. Agora, Elisa, esse calor todo mudou também o comportamento dos brasileiros, né? A gente está no inverno e as temperaturas batendo aí 30 graus. Então, o que aconteceu? Mais frutas refrescantes também, elas foram consumidas e a produção foi a mesma. Então, como aumentou a procura, aumentou também o valor e aí principalmente do melão, do abacaxi, da laranja, do limão e do maracujá. Essas frutas então elas estão mais caras e elas devem continuar aí mais caras ainda por um bom período, viu? Agora, para quem está assistindo a gente e quer economizar, a dica é, Elisa, vamos para as frutas e para as verduras da época. Então, o morango aqui atrás de mim está mais barato, o mamão formosa também está mais barato. Os legumes, então, a mandioca, o tomate e a cenoura, o alface, o agrião e o almeirão também estão mais baratos. A tangerina entra nessa lista e a água de coco também entra nessa lista. Aí, as frutas, os legumes e as hortaliças agora dessa época, eles estão aí de 17% a 30% mais barato. Então, se souber escolher, dá para economizar. É com você aí no estúdio. Pois é, o efeito diretamente na questão, primeiro, inicialmente na nossa saúde, né, Clarissa e Débora, por causa de queimadas, por causa de seca. Aí, secundariamente, no valor dos alimentos. Aí você imagina o brasileiro, mais da metade da população ganha ali 1, 2, 3 salários mínimos, como é que sobrevive com esses preços? A Débora Oliveira já tinha trazido para a gente essa informação tempos atrás sobre... Cinturão citrícola. É assim que o pessoal do setor do agro considera o estado de Minas Gerais e de São Paulo, porque aí é nessa região onde ficam justamente as maiores plantações, tanto de laranja como de limão, essas frutas mais cítricas e que elas acabam sendo muito impactadas nesse período de seca, né, Clarissa? Porque com menos chuva, aí o produto fica menorzinho, impacta a produção, diminui a produção. Com o aumento, ou com a mudança de comportamento que a Laís estava explicando, das pessoas consumindo frutas mais frescas, mais cítricas, nesse calorão, aumenta a demanda, aumenta tudo o quê? Inflação. Inflação que preocupa o quê, gente? O Comitê de Política Monetária, o Copom, que vai definir a taxa básica de juros nessa quarta-feira, inclusive.